Leitura sensorial. A visão, o tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser apontados como as referências mais elementares do ato de ler. O exemplo, visto anteriormente, dos momentos iniciais da relação da criança com o mundo, ilustra a leitura sensorial. De certa forma, caracteriza a descoberta do universo adulto no qual todos nós precisamos aprender a viver para sobreviver. Não se trata de uma leitura elaborada, é apenas uma resposta imediata às exigências e ofertas que esse mundo apresenta, relacionando-se com as primeiras escolhas e motiva as primeiras relações, talvez por isso mesmo marcantes. Essa leitura sensorial começa, pois, muito cedo, e nos acompanha por toda a vida. Não importa se mais ou menos minuciosa e simultânea a leitura emocional e racional. Embora a aparente gratuidade do seu aspecto lúdico, o jogo com e das imagens e cores, dos materiais, dos sons, dos cheiros e dos gostos incita o prazer, a busca do que agrada e a descoberta e rejeição do desagradável aos sentidos. É através dessa leitura vamos revelando também para nós mesmos. Em suas memórias, Érico Veríssimo dá mais vida e significação a essas coisas de que estamos falando. Estou convencido de que meu primeiro contato com a música, o canto, o conto e a mitologia se processou através da primeira cantiga mitológica de acalanto que me entrou pelos ouvidos, sem trazer sentido ao meu cérebro. É óbvio, pois a princípio aquele conjunto ritmado de sons não passava do narcótico para me induzir ao sono. Essa canção de ninar falava do bicho tatu, que estava no telhado e que desceria para pegar o menino se este ainda não estivesse dormindo. Mas se ele já estivesse piscando, com a areia do sono nos olhos, a letra da cantilena era diferente. Uma advertência ao bicho tutu, para que não ousasse descer do telhado, pois nesse caso o pai do menino mandaria matá-lo. E aí temos, sem dúvida, uma efabulação ou história, uma melodia e um elemento mitológico. Amas e criadas encarregaram-se de enriquecer a galeria mitológica da criança, contando-lhe estas histórias fantásticas, de caráter francamente sadomasoquista, como aquela da madrasta que mandou matar, enterrar vivas as 3 enteadas. Ouço uma voz remota exclamar: "Xô, xô, passarinho." Dessa história das meninas enterradas, capineiro de meu pai, não me cortes os cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou. Guardo mais o terror que ela me inspirou do que o seu enredo. Por essa época, a criança já caminhava, e a fita magnética de sua memória estava ainda praticamente virgem, pronta para registrar as impressões do mundo com suas pessoas, animais, coisas e mistérios. A leitura sensorial vai, portanto, dando a conhecer ao leitor o que ele gosta ou não, mesmo inconsciente, sem a necessidade de racionalizações justificativas, apenas porque impressiona a vista, o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. Por certo, alguns estarão a pensar que ler sensorialmente uma história contada, um quadro, uma canção, até uma comida é fácil. Mas como ler assim um livro, por exemplo? Antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto, em forma, cor, textura, volume e cheiro. Pode-se até ouvi-lo se folhearmos suas páginas. Para muitos adultos, e especialmente crianças não alfabetizadas, essa é a leitura que conta. Quem já teve a oportunidade de vivenciá-la e de se observar a sua realização
sabe o quanto ela pode render. Na criança, essa leitura através dos sentidos revela um prazer singular, relacionado com a sua disponibilidade, maior que a do adulto, e curiosidade mais espontaneamente expressa. O livro, esse objeto inerte, contendo estranhos sinais, quem sabe imagens coloridas, atrai pelo formato e pela facilidade de manuseio, pela possibilidade de abri-lo, decifrar seu mistério e ele revelar através da combinação rítmica, sonora e visual dos sinais, uma história de encantamento, de imprevistos, de alegrias e apreensões. E esse jogo com o universo escondido num livro vai estimulando na criança a descoberta e aprimoramento da linguagem, desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo. Surgem as primeiras escolhas, o livro com ilustrações coloridas agrada mais. Se não contém imagens, atrai menos. E só o fato de folheá-lo, abrindo-o e fechando-o, provoca uma sensação de possibilidades de conhecê-lo, seja para dominá-lo, rasgando um gesto onipotente, seja para admirá-lo, conservando-o a fim de voltar repetidamente a ele. Esses primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do livro como um objeto especial, diferente dos outros brinquedos, mas também fonte de prazer. Motivam-na para a concretização maior do ato de ler o texto escrito, a partir do processo de alfabetização, gerando a promessa de autonomia para saciar a curiosidade pelo desconhecido e para renovar emoções vividas. Melhor do que qualquer tentativa de explicar isso é buscar novamente o relato de Sartre. Eu não sabia ainda ler, mas já era bastante snob para exigir os meus livros. Peguei os 2 volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na página certa, fazendo-os estalar. Debalde, eu não tinha sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos da minha mãe. Ela levantou os olhos de seu trabalho. O que queres que eu te leia, querido? As fadas? Perguntei incrédulo. As fadas estão aí dentro? Já os adultos tendem a uma postura mais inibida diante do objeto do livro. Isso porque há sem dúvida uma tradição de culto a ele mesmo. Mesmo quando não tinham a forma pela qual hoje os conhecemos, os livros eram vistos como escritura sagrada, portadora da verdade enigmática ou perigosa. E é inegável a seriedade que uma biblioteca sugere. A casa onde se encontra uma estante com livros, por si só, já conota certo refinamento de espírito, inteligência, cultura de seus moradores. Quanto mais livros, melhor. Não é à toa que se compra, às vezes por metro, belos exemplares encadernados e se os põe bem à mostra, alardeando aos visitantes o status letrado. Mesmo que esses livros jamais sejam manuseados, sua simples presença física basta para indicar sabedoria. Os fetichistas compram-nos indiscriminadamente, mas em função de seu aspecto do que pela sua representatividade, devido ao seu valor intrínseco, por seu conteúdo ou autor. Há ainda um tipo de fetichista mais sutil, o bibliófilo, colecionador de raridades, as quais muitas vezes sequer tem condições de avaliar, mas exibe-as com tal orgulho como se a mera posse dos exemplares já lhe facultasse o reconhecimento efetivo de importância cultural e social, quando não a exclusividade de manuseio, deixando aos demais leitores apenas a possibilidade de ler mediados por uma vitrine. Diante de tal poder, a simples posse do objeto livro significa erudição. Sua leitura, levar à salvação os incrédulos,
como quando o repositório das palavras de Cristo nos Evangelhos, ou construir a loucura, como a do cavaleiro andante Quixote. A atitude do homem comum é historicamente de respeito. Mesmo o advento da era eletrônica, com o rádio e a televisão, antes de arrefecer o culto aos meios impressos, e especialmente ao livro, acabou enfatizando sua importância. A suspeita, ameaçadora para uns letrados e alentadora para outros iletrados, de que a escrita não seria mais indispensável para saber das coisas, não se concretizou. Pelo contraste entre o facilitário da comunicação eletrônica ou da comunicação oral e a complexidade da escrita, acabam sendo ainda mais valorizados os textos impressos. Os livros em particular e seus leitores, estes optam pelo mais difícil. E por ser a escrita mais difícil de entender, seria possivelmente mais importante que os outros meios. Esse tipo de raciocínio comum entre a população iletrada e sem dúvida estimulado pelos intelectuais, resulta ser um dos fatores maiores de sustentação do culto da letra e do livro. Os possuidores do poder da palavra escrita se encarregam de sublinhar e alargar a aura mistificadora que envolve, certos de estarem eles também sob a proteção dos deuses, enquanto ao leitor em geral cabe a submissão. O que está escrito, impresso e principalmente publicado em forma de livro é inquestionável. Significa sabedoria, ciência, arte a que o comum dos mortais só atinge como receptor passivo. Não era de graça que Catulo, da Paixão Cearense, quando mostrava a alguém seus manuscritos, advertia para o fato de que depois de impressos ficariam melhores, e ao saírem em livro estariam excelentes. Corolário desse poder é a ameaça que os textos escritos podem inspirar. Daí as queimas e destruições, as proibições daqueles considerados perigosos pelos seus concorrentes na força de persuasão, e opressores do pensamento e expressão livres. O exemplo mais acabado encontramos no Index Librorum Prohibitorum, Índice dos Livros Proibidos, uma lista de títulos elaborados pela Igreja Católica Romana para impedir a contaminação da fé ou a corrupção moral. De meados do século XVI até 1966, quando foi suspenso, inúmeras edições do Index foram publicadas e, consequentemente, milhares de punições executadas em função da desobediência às proibições. Há quem tenha rezado muitas ave-marias de penitência por ter lido algum dos livros malditos, quando não, apenas por possuí-los ou manuseá-los. E há quem literalmente perdeu a cabeça por tê-los escrito. Mas não são apenas religiosos os pretextos de proibição. Os governos autoritários têm sido os maiores censores, e disso nós sabemos muito bem. Mesmo cercado de tal fama, o objeto livro nem sempre convence por si só. Sua aparência também impressiona, bem ou mal. Quem de nós não rechaçou um deles por ser impresso em tipos muito miúdos, por ser muito grosso, ou devido à mancha gráfica compactamente distribuída na página, ao papel áspero e a brochura ou encadernação não se acomodarem às nossas mãos? Os racionalistas dirão, mas o importante é o que está escrito. Não se trata de racionalizar. A questão aqui envolve os sentidos. Do contrário, como explicar o prazer que pode despertar aos olhos e ao tato um belo exemplar, em papel sedoso, com ilustrações coloridas e planejamento gráfico bem cuidado? Mesmo o texto escrito sendo piegas, cheio de falsas verdades ou ainda absolutamente indecifrável?
E a revista inescrutável, envolta por um plástico, deixando à mostra apenas a capa atraente e estimulante? No primeiro momento, o que conta é a nossa resposta física ao que nos cerca, a impressão em nossos sentidos. Estes, entretanto, estando ligados às emoções e à razão, às vezes pregam peças surpreendendo, perturbando, mudando o percurso da nossa leitura. Quando já se dirigiram a alguém, efusivamente descobrindo logo tratar-se de pessoa desconhecida? E aquela almofada macia e quentinha que virou num gato nos arranhando. Há também o caso do filme em branco e preto, em cópia velha, que resulta inesperadamente bom. Uma revista visualmente agradável que de repente deixa de ter qualquer interesse para nós. Ou um livreco de sebo, meio rasgado e sujo, com péssimo planejamento gráfico, que acaba nos agarrando. Assim, quando uma leitura, seja do que for, nos faz ficar alegres ou deprimidos, desperta a curiosidade, estimula a fantasia, provoca descobertas, lembranças, aí então deixamos de ler apenas com os sentidos para entrar em outro nível de leitura.